cada dia mais pessoas viajam de avião. O avião é um meio de transporte muito bom, ele é bastante seguro, mas ele não é pressurizado ao nível do mar. O avião é pressurizado em torno de 6.000 a 8.000 pés. Para se entender 6.000 a 8.000 pés, pense numa montanha em torno de 3.000 metros. É como se nós fôssemos transportados rapidamente para uma montanha de 3.000 metros. A 3.000 metros, ou a 6.000 pés, 8.000 pés, o nosso organismo sofre algumas adaptações. Elas, para quem não sente nada, para a pessoa saudável, é quase imperceptível. Então, o oxigênio, que é um pouco mais baixo, em torno de 20% mais baixo nessa altitude, nosso organismo sofre adaptação. A frequência do coração aumenta, a frequência respiratória aumenta e essa adaptação inclui a dilatação dos gases. Então, em todos os lugares do nosso organismo que existe gases, esses gases vão expandir. Então, pense numa bolinha 2 vezes o tamanho. É isso que acontece quando você está no avião, essa bolinha aumenta em torno de 2 vezes. Onde tem bolha no nosso organismo? Onde tem ar no nosso organismo? No intestino, em todos os lugares que a gente chama de víscera oca. Então, intestino, seios da face, dentro da orelha média, por exemplo. Então, nessa condição, quando se sobe, o avião chega na sua altitude de cruzeiro, esses gases dilatam. Para o indivíduo que não tem nenhuma doença, ele pode sentir um mal-estar, a calça e a saia fica um pouco mais apertada por causa da dilatação dos gases. Porém, se essa pessoa tem um quadro de rinite que estava estável no chão, em terra, no aeroporto, e esse quadro de alergia precipita ou por causa de temperatura ou por causa de algum outro agente fora da aeronave, com essa dilatação dos gases, ao esse avião pousar, o indivíduo vai sentir um desconforto. O exemplo clássico é a dor de ouvido que algumas pessoas sentem durante o final de uma viagem aérea. Isso é especialmente importante em criança, principalmente a criança pequena. A criança pequena não sabe falar e não sabe transmitir a hora que esse ouvido fica tapado. Então, os pais devem estar atentos porque é um desconforto muito grande para todo mundo e, especialmente para a criança, alguns procedimentos são procedimentos que podem evitar e trazer mais conforto. O adulto, quando tem essa situação, ele pode usar as manobras. A manobra mais comum é a manobra que nós chamamos de Valsalva. Aperta o nariz e a boca e faz essa força. Para a criança, os pais podem dar chupeta, ou a mamadeira, ou o peito, no final chegando na aproximação. É quando o piloto diz, olha, senhores passageiros, nós estamos nos aproximando do aeroporto de destino. Nessa hora é a hora de aumentar o conforto com a dilatação, a compensação da dilatação dos gases. Em relação ao oxigênio, que é o mais importante, é o mais grave, para o indivíduo comum, o indivíduo saudável, não existe nenhuma alteração. Porém, para os passageiros que têm alguma doença, ela pode ser importante. Algumas situações onde essa diminuição do oxigênio ou diminuição dessa oferta para o organismo de oxigênio pode fazer diferença. Para as pessoas que têm doença pulmonar crônica, para quem tem doença do coração isquêmica especialmente, para as pessoas que tiveram acidente vascular cerebral, que é o derrame, e para os pós-operatórios. Então, nessa situação, toda empresa aérea tem um serviço que é um serviço onde os médicos das empresas avaliam essas condições. Essa é uma situação bastante interessante e importante, porque ela trata da segurança do indivíduo que está voando e que tem alguma doença. Existe um formulário em qualquer empresa aérea sobre a sigla de MEDIF,
MEDIF. Toda empresa aérea, ela analisa esse formulário, que é um formulário onde o passageiro escreve suas necessidades, o médico do passageiro escreve a doença e a necessidade e o médico da empresa aérea analisa, buscando sempre que esse passageiro voe com segurança e tenha o maior conforto possível. Em relação às situações especiais, vamos chamar de situações especiais, que são, por exemplo, as grávidas. Não existe nenhum problema com gravidez e voo, ou seja, gravidez e ambiente hipobárico. É assim que a gente chama um ambiente que tem baixa concentração de oxigênio e essa dilatação dos gases. Mas as companhias aéreas, quase todas elas, fazem alguma restrição. Então, geralmente grávida em torno de 28 semanas para mais, as companhias aéreas solicitam um atestado do seu médico, do seu obstetra. Geralmente grávidas voam com essa autorização até 36 semanas, se for uma gravidez única, e até 32 semanas, se for uma gravidez múltipla. Para os passageiros que usam gesso, essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um, principalmente em viagens de férias, um entorse e esse indivíduo precisa voltar engessado. O gesso, ele deve ser bivalvado, porque com a expansão dos gases e o gesso ele é poroso, pode existir uma dilatação do gás e assim um garroteamento. Então, é recomendado que se espere 48 horas para que se possa viajar de avião. Se for tala gessada, não existe essa necessidade. Para as doenças psiquiátricas, geralmente é necessário um acompanhante, principalmente porque esse indivíduo, se houver uma crise de ansiedade, de agitação, geralmente um acompanhante familiar a esse passageiro é bastante interessante. Não é recomendado que se use medicação para diminuir a ansiedade ou estresse em voo. A medicação, ela pode causar mais sonolência. O avião é um meio seguro, mas sempre lida-se com a possibilidade de uma emergência médica a bordo. Em caso de uma emergência médica a bordo, esse passageiro deve ser capaz de uma evacuação. Em relação às doenças agudas, todas as infecções agudas, o indivíduo não deve voar, pelo risco para ele e pelo risco para os próximos. O avião é um meio muito pobre em transmissão de vírus, de bactéria, porque ele possui vários ar-condicionados que fazem a reciclagem desse ar. Então, uma aeronave, ela recicla 100% do ar em torno de 3 a 5 minutos. Mesmo assim, o indivíduo que esteja com um quadro agudo de infecção, ele não deve usar o ambiente aéreo. Existem algumas situações onde o conforto desse voo pode ser melhorado. Então, se nós temos a dilatação dos gases, se nós temos uma solicitação maior de consumo de oxigênio, como que esse indivíduo pode se preparar para que tenha um voo mais confortável? São regras simples que podem fazer a diferença para um voo mais confortável, principalmente os voos longos. A diferença entre voo curto e voo longo e o tempo de voo, que significa curto, é até 4 horas. Parece que alguma coisa acontece no nosso organismo que 4 horas faz uma diferença muito grande para a adaptação. Uma recomendação para maior conforto, em primeiro lugar, com dilatação dos gases. Como é que se pode diminuir essa dilatação dos gases? 48 horas antes desse voo, procure usar alimentação que produz poucos gases. Então, uma dieta à base de massa parece ser uma boa opção. Durante o voo, se puder, solicite uma dieta mais leve para o voo. Não fazer uso de bebida gasosa antes e durante o voo parece uma medida muito boa. Não usar cafeína antes e depois do voo também parece uma medida muito boa e que traz mais conforto. Porque esse ambiente seco da aeronave, além de baixa concentração,
ele também é seco. O ar desse avião, ele é em torno de 10% a umidade do ar, em torno de 7 a 12%, 7% dependendo do tipo da aeronave. Então existe uma necessidade maior de hidratação. Então, o uso de cafeína, de bebida alcoólica, pode fazer com que o nosso organismo sinta mais necessidade de ingestão de água. Então, essas medidas de dieta são medidas bastante recomendadas. Uma outra situação que pode trazer conforto, já que principalmente em voos longos, é roupa folgada, não garrotear principalmente a perna. Se tiver o hábito de usar meia elástica para que haja um pouco mais de retorno venoso e uma melhora nessa sensação, que é a sensação de sentar com as pernas para baixo. Em relação ao jet lag, é bastante interessante porque hoje muitas pessoas voam para trabalhar. Então são voos de 14, 12 horas, às vezes muito mais do que isso, onde esse indivíduo chega nesse destino já para o trabalho. Mesmo que ele conte que ele vá conseguir dormir durante esse período, esse voo noturno, o nosso organismo sente o efeito que é o efeito da quebra do ritmo circadiano. A orientação é que se faça uma adaptação antes do voo em relação ao local de destino. Conta-se um dia de adaptação para cada hora de fuso trocado. Então, para uma performance 100%, isso, para indivíduos que vão ao trabalho, é interessante que se faça essa adaptação. Então, eu começo antes, aqui onde eu moro, aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou para a Europa. Muito bem, a Europa está na frente do nosso horário. Então, eu começo a me adaptar no horário de dormir, no horário de me alimentar, para o local de destino. Isso é bastante importante em relação a uma boa performance. O avião é um meio bastante seguro. Quando se programa essa viagem, principalmente quem tem algumas comorbidades, o conforto é maior, a chegada é melhor. Se precisa consultar a empresa aérea, consulte a empresa aérea. O objetivo de todas elas é fazer com que o passageiro voe com mais conforto e com mais segurança. Então, que o avião seja um meio que traga prazer, além de ser rápido, e que a viagem do destino, e o destino final é o objetivo de cada passageiro, ele chegue com mais conforto.